Não é segredo que a natureza esconde várias substâncias, digamos, diferenciadas. Entre os tantos fungos e plantas espalhados pelas florestas e pântanos desse mundão, alguns podem ter efeito alucinógeno e entorpecente assim que preparados para consumo, fazendo parte de rituais das mais diferentes culturas e religiões. Mas de todos os lugares disponíveis para se procurar tais substâncias, aposto que você não se perguntaria de primeira se daria para ficar, tipo alegrinho, com algo que viesse de um animal. A surpresa é que dá sim. Chegou a hora de conhecer 5 animais que literalmente podem te deixar doidão. Eu sou o Boco e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Salamandra. As salamandras são bichinhos bem simpáticos, pelo menos até a página 2. Esses anfíbios são conhecidos por uma camada de muco que as mantém úmidas, fora d'água, lubrifica o corpo enquanto estão submersas e, em algumas espécies, mantém os predadores bem longe, por ser venenosa. Mas você conhece o ditado, né? Tudo em excesso é veneno. Ou seja, existe uma chance, mesmo que bem pequena, de que o que nós conhecemos como veneno possa ser algo completamente diferente, na dose certa. Pois vamos lá. A samandarina é um composto excretado pelas glândulas da salamandra de fogo e não parece ter níveis seguros de consumo, podendo causar convulsões e paradas respiratórias. Mas isso não impediu que uma receita alcoólica que usa exatamente a samandarina como diferencial surgisse na Eslovênia e se tornasse uma lenda do século XX. Você deve estar se perguntando, mas existe algum motivo que justifique beber veneno com álcool para ficar um pouquinho alegre? Existe. Quem bebe fica muito alegre. A bebida conhecida como conhaque de salamandra possui propriedades alucinógenas e até mesmo afrodisíacas. Olha só o que esse relato sobre o conhaque diz palavra por palavra. Acima de tudo, declarou-se que ele, o conhaque, tem um forte efeito sobre o impulso sexual. Ele supostamente produz uma desorientação sexual temporária, mas a sexualidade do consumidor pode ser promovida da banalidade mais comum a jogos metafísicos. Disse que ele pode ser um poderoso agente libidinoso, que pode transformar tudo que existe no ambiente em um objeto, ou ser carregado de erotismo. Aí você põe uma ênfasezinha em objeto, viu? Atualmente, disse que apenas pessoas das regiões mais afastadas da Eslovênia ainda preparam o conhaque, que funciona como um ponche em que a salamandra é fervida até soltar o veneno. E que talvez ele não seja tudo isso, mas quem sabe, não é? Número 2, abelha. Eu sei bem o que você deve estar pensando. E não, você não tem que colocar abelha nenhuma na boca e muito menos em álcool fervendo. Na verdade, você nem mesmo terá algum trabalho para produzir a droga que as abelhas oferecem. Afinal, é nada mais que o mel delas. Mas não, você não está comendo mel errado. Não é qualquer mel que pode dar barato. E sim, os provenientes de plantas bem específicas. Você deve saber que o processo de fabricação de mel consiste basicamente na abelha recolhendo o néctar de uma planta e misturando ele com algumas enzimas. Pois bem, como cada planta tem um código genético diferente, com propriedades diferentes, que obviamente geram um mel diferente. Tem o mel de eucalipto, que é mais forte, o mel da flor de laranjeira, que é mais doce, e até mel de orégano, que é bem amargo. Mas você já ouviu falar em mel de cannabis? Pois é, se uma abelha utilizar o néctar da planta que dá origem à maconha, seu mel terá as mesmas propriedades entorpecentes. Isso pode acontecer com espécies mais fortes, ou até mesmo com plantas tóxicas. A beladona, que pode matar um adulto com a ingestão de apenas uma de suas folhas, pode dar origem a um mel psicotrópico nas mãos de algumas abelhas mais assim, saidinhas. Mas o campeão no mercado do mel psicodélico vem de longe, de muito longe, lá na cordilheira do Himalaia,
uma combinação de abelhas gigantes e uma planta chamada rododendro, produzem uma substância valiosíssima para a região, tanto por suas aplicações medicinais como pelo seu poder alucinógeno. Além disso, ele não é apenas procurado pelos habitantes dali. O mel louco, como é conhecido, também é comercializado para turistas e outros curiosos. Mas atenção, ele está bem longe de ser aquele mel que você conhece e gosta e deve ser tratado não como uma comida, e sim como uma droga. Apenas uma pequena quantidade dele é o bastante para levar o usuário direto para uma outra realidade. Número 3. Escorpião. Já dá para reconhecer um padrão aqui, né? Todo veneno, quando bem administrado, pode se tornar uma droga. E por que com o escorpião seria diferente? Mas não pense que as pessoas cometeriam a insanidade de se deixarem ser picadas por escorpiões só por causa de um simples barato. Quer dizer, pense sim. Isso já aconteceu, e não só uma vez. De acordo com algumas declarações, o veneno desse animal pode ser comparado ou até superar uma dose de heroína. Mas também existe uma opção um pouco menos dolorida para quem deseja se entorpecer com um escorpião, mas não menos estranha. Em algumas partes do sul da Ásia, uma tendência cada vez mais comum tem sido a de fumar o animal. Essa prática, no mínimo diferente, pode acontecer de duas maneiras. Ou o escorpião é colocado numa fogueira e os usuários inalam a fumaça, ou eles se dão ao trabalho de secar um escorpião no sol e triturar a cauda, que é onde fica o veneno, junto com o tabaco e haxixe, e colocar a mistura em um cachimbo. É uma solução incrivelmente barata, já que o animal pode ser encontrado de graça em algumas regiões. Mas o barato pode sair caro. Por mais estimulante que seja, o veneno consumido pode incitar um vício tão complicado quanto o dos usuários de crack, além de ser altamente perigoso para a saúde, podendo causar perdas de memória e até um estado permanente de alucinação. Pode ser um pouco estranho pensar em um grupo inteiro de pessoas viciadas em fumar escorpião, mas acredite, isso acontece com mais frequência do que você quer acreditar. Número 4. Girafa. Bem, já falamos da pele da salamandra, do mel da abelha, da cauda do escorpião. Que outro lugar pode conter uma substância psicoativa? Mas é claro, na medula óssea de uma girafa. Certo, não é exatamente a possibilidade mais óbvia. Porém, ao sul do Sudão, alguns caçadores de girafa descobriram que um drink feito com o fígado e a medula óssea desse animal poderia ter propriedades alucinógenas. Como é que eles descobriram isso, hein? Não me pergunte. Bem, a bebida chamada de Nyolok é resultado da dieta que as girafas têm na região. 3 espécies de acácias que possuem uma substância chamada dimetiltriptamina, popularmente conhecida como DMT, o mesmo princípio ativo da ayahuasca. Mas se a droga em si já existe nas acácias, por que a necessidade de esperar que as girafas comam as folhas dessas árvores e aí matar as coitadas para fazer um drink com os órgãos internos delas? Não era mais fácil fazer uma infusão? Na verdade era sim. O problema é que a tribo que descobriu essa iguaria gastronômica tem uma restrição cultural bem específica. Nenhum membro pode ingerir substâncias intoxicantes de origem vegetal, ou seja, nada de álcool ou maconha. Foi aí que a criatividade ganhou espaço e foi necessário procurar entorpecentes em lugares mais peculiares. Aliás, tem uma curiosidade igualmente peculiar sobre os efeitos do Nyolok. A bebida não é apenas utilizada nos happy hours da tribo, mas também como parte integrante da rotina de caça. Segundo relatos, as alucinações do drink de girafa geram nada menos que mais girafas, que mostram onde há mais espécies para caçar e possivelmente fazer mais Nyolok, para conseguir caçar mais girafas, para fazer mais drinks. Bem, aí você já entendeu o raciocínio. Número 5, sapo. Que alguns sapos podem ser bem venenosos, todo mundo já sabe. Embora não tenham a capacidade de injetar veneno em alguém, eles produzem toxinas que podem ser bem perigosas para uma pessoa adulta, mesmo que não sejam letais.
Só que, como já aprendemos com os outros exemplos de hoje, doses bem pequenas desses venenos podem ser interessantes para quem está afim de um pouco de emoção no fim de semana. Os sapos do gênero Bufo são conhecidos por possuírem glândulas geralmente na garganta ou na parte traseira do corpo. Essas glândulas, chamadas parotoides, são responsáveis por secretar substâncias com o bem original nome de bufotoxinas, que literalmente quer dizer toxinas do sapo. Esses venenos podem não ser mortais, mas são eficientes a ponto de serem utilizados por povos da Amazônia como um incremento em suas armas, facilitando a caça de presas. Mas, claro, há quem use as bufotoxinas das mais diferentes maneiras. Mas enquanto a medicina tradicional chinesa e a homeopatia pode usá-las para os mais diferentes tratamentos, até mesmo para o câncer, há quem prefira ferver o veneno dos sapos e inalar a fumaça. Os efeitos variam de animal para animal. O sapo do Rio Colorado secreta um veneno com propriedades psicoativas, enquanto o sapo cururu produz uma toxina mais forte do que as outras espécies. Mas a lei não se importa muito com a variedade. Para ele, todas as bufotoxinas são drogas pesadas e proibidas. Esses foram os 5 animais que podem te deixar, no mínimo, alegrinho. Você sabia que isso era possível? Qual é o mais interessante na sua opinião? Conta pra gente isso e muito mais aqui embaixo nos comentários. Tamo indo nessa. A gente volta com mais depois.